Olá, amigos! Boa noite! Sexta-feira, dia 30 de julho, aqui na capital gaúcha. Frio! Né? E eu sempre com esse mesmo figurino, né? Se você for olhar todas as nossas lives do Conexão Namaskar, eu tô com esse mesmo casaco. Ou é touca, ou é boné, ou é esse capuz aqui no coco. Porque o bicho tá pegando, o frio tá pegando. E esse é o Conexão Namaskar, o nosso encontro, as nossas lives aqui no nosso Instagram. Então, por favor, tá passando aqui, assistindo a reprise, ou aquela passadinha para dar uma espiada e cair fora. Então, se não se inscreveu ainda, se não segue aqui o nosso Instagram da Namaskar, segue a gente aí, clica aí, porque aqui a gente tem um conteúdo bem legal de arte e educação para você. E as nossas lives, hoje é a live número 11, acho, ou 12. E essas lives depois sempre vão para o nosso canal do YouTube, tá? Que é Luiz Carlos Preto e Namaskar. Então lá nós já temos várias conversas com amigos queridos. Vai lá dar uma assistida. E também inscreve-se no nosso canal, que a gente está querendo chegar aos primeiros 500 inscritos. É incrível, que tristeza conseguir 1000 inscritos, hein? Nossa Senhora! Mas uma hora a gente vai conseguir fazer uma coisa bem boba, sabe? Bem bobinha, bem bobaiona. E aí a gente chega a 1000. Mas os 447 que estão lá são bem-vindos. Eu sei que não são inscritos só por inscrever, né? São queridas pessoas que acompanham o nosso trabalho e são todas bem-vindas, tá? É melhor qualidade do que quantidade. Mas quanto mais pessoas, melhores, tá? E hoje nós vamos falar das falhas nossas no teatro. Um banquete de gafes que vocês não imaginam, que dá para publicar outro livro e dá para fazer outra peça de teatro só com as nossas falhas, com os nossos erros, com as nossas gafes, com as nossas trapalhadas. Afinal de contas, né? Fazer teatro como diz o tio Fausto, né? Quem sabe faz ao vivo. E muitas vezes a gente não sabe, mas a gente está fazendo ao vivo, né? Então estamos sempre à mercê do tempo, estamos sempre à mercê das leis da natureza, estamos sempre à mercê das leis da física, estamos sempre à mercê do nosso corpo físico, uma fábrica maravilhosa criada por Deus, que abriga o nosso espírito e serve como condução para ele nessa jornada terrena. E agora que eu vi que eu estava sem fone. Enfim, né? É o material, é o ao vivo. Então hoje vamos conversar com algumas pessoas aqui. Então, voltando a lembrar vocês do nosso serviço, né? Conexão Namaskar, os nossos encontros aqui no Instagram. Depois as conversas ficam disponíveis aqui mesmo no Insta, no GTV, IGTV e não sei o que. E depois vão lá para o nosso YouTube, no canal Luiz Carlos Preto e Namaskar. Então, inscreva-se lá no nosso canal do YouTube e siga-nos aqui no Instagram também, ok? A novidade é que a partir de agosto os nossos encontros serão semanais, somente nas segundas-feiras. O mesmo bate-horário, 21 horas, o mesmo bate-canal, mas apenas nas segundas-feiras. Porque já estamos nos encaminhando já para novos projetos, né, que vai nos exigir um pouco de dedicação. Então a gente não vai poder ficar
assim, quase todos os dias no Insta, né? Então, a partir da semana que vem, segunda-feira, a partir de segunda-feira, então, agora em agosto, a partir do dia 2, Conexão Namaskar nas segundas-feiras somente. E se acontecer alguma coisa extraordinária, a gente vai ter o Conexão Namaskar edição extra. Mas, por enquanto, agende aí toda segunda-feira. Semana que vem, para começar as lives de agosto, nós vamos estar com os nossos amigos Gandharvas Mantras, que vão tocar uns mantras para nós e falar sobre arte e espiritualidade. Ok? O nosso encontro de segunda-feira, Gandharvas Mantras. Então, por enquanto, só eu e tu que estamos aqui, Juliana Preto. Eu sei que a Luana Marim apareceu aqui. Talvez ficou, ou talvez passou que nem o jatinho, que é essa música do Evangelizar é Mar que a gente está ouvindo no fundo, né? Peguei o meu jatinho e fui viajar. Com a voz do Jairinho. Evangelizar é Mar, ó. O jatinho. Tá pronto aí, Juliana Preto, para eu te chamar? Porque de repente eu te chamando, as pessoas vão ver que você está aqui conosco, aí vão entrar 25.496 pessoas na live. Sim. Ai, Juliana Preto. Vamos lá, vamos te chamar então. Para que pelo menos aqui. Mas não tem nada. O pessoal assiste a reprise e fica tudo bem depois. Hello. E aí, tudo bem? Eu tô bem, tô fazendo a live deitada na cama, com 5 cobertas. Maravilha. Então, antes da gente começar, tu viu só, Ju? Tu entrou uns 495, viu? Que sucesso! Então, hoje, junto com a Juliana Preto, nesse frio aí, mandando um abraço pra turma que entrou de bando, né? O João, um dos melhores João Pedro Zetterman que eu conheço, né? O Luiz Cláudio Preto, um dos melhores Luiz Cláudios Pretos que eu também conheço. Então sejam bem-vindos, que hoje a gente vai falar sobre as gafes no teatro, os erros, os tombos, as indiadas, acontecimentos que valem um livro à parte, né? Porque durante os acontecimentos teatrais acontece muita coisa e poucas coisas o público observa, poucos, né? Coisa o público fica atento. Mas antes de começar a falar das gafes, Ju, nós colocamos aqui na nossa Namaskar, né? Nós colocamos, eu não consigo ver, no dia 11 de junho nós postamos um texto que eu não sei qual o autor, mas que eu acho fantástico, que fala assim, ó: o teatro continua sendo o único evento em que tudo pode acontecer ao vivo, verdade, artesanalmente e irrepetidamente. O que você vê acontece apenas uma única vez, de uma única maneira, para você que está nos assistindo e para nós, os artistas, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, comovendo-nos, divertindo-nos, transformando-nos, sempre em algo distinto, sempre em alguém melhor. Descubra o teatro, viva o teatro. Então, o teatro é inexplicável. O teatro é inexplicável e ele é ao vivo. A gente faz as lives para tentar sobreviver, para que o pessoal veja que a gente ainda está produzindo, mas não adianta, nem para nós artistas, nem para o público. Chega perto da emoção
da alegria e da troca de experiência que é um teatro, né? Que é esses acontecimentos, como diz nesse texto. Ele é o único evento em que tudo pode acontecer, ao vivo, e acontece para todos. Uma única vez, no outro dia não vai acontecer a mesma coisa. Acontece a única vez para nós, para o público, né? Ao mesmo tempo, no mesmo lugar, onde todos estamos trocando uma energia juntos, é uma troca. O teatro é uma troca, por isso que precisa ter público, né? É uma troca de energia. E aqui até o autor, ele é otimista, né? Ele fala assim que o teatro sempre transforma a gente em alguém melhor. Eu não chego a tal ponto porque a função do teatro não é tornar alguém melhor, mas acaba proporcionando isso porque a pessoa, quando assiste um teatro, ela reflete, ela se educa, no nosso caso, ela se evangeliza, e ela acaba se tornando, sim, de alguma forma, alguém melhor. Viva o teatro, descubra o teatro. É isso aí, Luiz Cláudio. Na reação do público é tudo. E principalmente quando você é nosso público, com as suas risadas. É uma situação à parte, né? A risada do Luiz eu sinto falta dessa risada. É o combustível, né, para o nosso trabalho. Bom, eu vou começando a falar algumas gafes aqui. Eu coloquei, Ju, a vontade do pessoal que quisesse entrar aqui, participar e contar uma história só, né? Porque senão a gente fica 2 horas aqui conversando. Mas eu vou falar assim, eu até coloquei por etapas, falando da questão técnica. Então, como o texto anteriormente que eu li falou, é tudo ao vivo, né? Tudo acontece ao mesmo tempo, naquela hora, por mais que a gente ensaia, por mais que a gente se previna, as coisas acontecem. Por exemplo, eu interpretando Paulo de Tarso, né? Naquela cena que chega os senhores, aqueles para indagar o Estevão, né? Uma cena tensa, né? De época. Imagina Paulo Estevão, uma peça de Chico Xavier, se passando 1 ano após a morte de Cristo só, e aí entra aqueles senhores, e um pergunta, e onde está Saulo? Aí o outro, Saulo está vindo. Aí na hora, passa um barulho de moto na rua. Ou seja, como é que o público não vai rir disso, né? E a gente vai se preparar, ensaiar para uma coisa dessa, né? Então, eu estava na coxinha. Pode falar. Não, a minha vai complementar uma... Eu estava na coxia, respirei fundo e entrei, né? Mas eu comecei a imaginar, né? O Saulo chegando de motinho, né? Com o turbante, né? Com o turbante balançando, e ia ficar lindo. Não, eu ia falar que a mesma cena, essa do Saulo e do Estevão, né? Quando tá interrogando o Estevão, eu lembro uma vez que no Caminho da Luz foi a primeira vez do Alex fazendo Estevão. A gente fez uma mostra, né? Uma mostrinha de vários espetáculos da Perseverança também. E aí eu estava na coxia e fiquei responsável por colocar a música do Paulo Estevão, né, para dar uma entrada para o pessoal se ambientar, que ia ser Paulo Estevão. E eu lembro do Sinédrio entrando, do Saulo entrando, do Estevão entrando, e a Elis disse para mim, né, ô Ju, só clica no botão da música aqui, que já tá na música, só faz isso. Aí eu falei, tem certeza que tá na música certa? Tenho, só aperta que é a música do Sinédrio, tá, vai dar certo. Aí entrou todo mundo e eu apertei no botão e começou a dar o Sítio do Pica-Pau Amarelo, tu lembra? Todo mundo entrando no Sinédrio, o Estevão todo quebrado, e aí eu apertei no botão e começou a dar Sítio do Pica-Pau Amarelo. Pra quebrar aquela cena ali, eu acho que eu fui a responsável por ter ter batido o nervosismo no Alex, sei lá, mas eu fiquei com uma dó do Alex, porque ele já tava, né? Era essa a primeira vez do Estevão dele, ele ali se preparando, e eu toquei Sítio do Pica-Pau Amarelo para ele entrar, todo machucado.
Deu Que ai, maravilha, coitadinho. é uma cena tensa, né? De, de, E de aí ia morte, tocar balão azul lá. e entra tchuru, 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 tchuru. Mas sabe que no espetáculo Joana de Amor, que eu faço, que eu opero o som, né? E na metade do espetáculo começou a dar falha nas faixas. Eu clicava nas faixas e o notebook não encontrava as faixas e estava chegando na hora da gravação do... Estava chegando na hora da locução da voz de Jesus, né? Que o Volney gravou com tanto carinho, com efeitos, né? Uma voz potente de Jesus falando com a Joana, e a falhar a faixa, e eu peguei o microfone lá do teatro e E fui Joana, falando. fique bem, e não sei o quê. Eu mais ou menos lembrava do que o Jesus falava, né? Mas eu falei tudo ali, né? Ao vivo, na hora. Então, deu para remendar. Mas eu fico imaginando, né? Foram dois, na verdade, isso foi um desespero para 5 pessoas por alguns minutos. O público nem se deu conta, mas foi um desespero para mim, que a faixa falhou, foi um desespero para Clélia, que não estava esperando entrar a minha voz falando, e com certeza pro elenco que estava na coxia, ficou, ué, o que o Preto tá falando, né? Ju, tu lembra, tu lê aí os comentários que eu não consigo ler. Tá. O Luiz está aqui interagindo com a gente direto, ó. Ele falou que eu acho que ele está comentando da cena do Sinédrio. Ele falou, eu já saía dançando e cantando tchuru, 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 tchuru. Tô falando, botei essa música no Sinédrio, Estevão quebrado, todo mundo sério, e entrou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque eu confiei que era aquela faixa que estava ali no momento. Só dei o play. Deixa eu ver o que mais aqui o João botou. Que lembra de uma vez no Chiquinho que tu esqueceu a letra da música, pai. Eu acho a letra dessa música do Chiquinho, a gente teve que inventar uns animaizinhos na hora lá. Mas não só o A Chiquinho. gente sempre inventa uns animais. Não só o Chiquinho, mas todas as peças infantis que eu tenho que tocar ao vivo, chegou uma hora que dá um branco nas letras, e não só nas letras, os acordes. Eu simplesmente, os fogem da minha cabeça. É incrível. E teve uma vez, Ju, que a gente foi apresentar o La Heranza lá no IP, e o La Heranza era uma comédia que ele tinha como uma peculiaridade que a trilha sonora de sons, de gags, é aquele espetáculo que é fundamental ter a trilha. Se der problema com a trilha, tu perde muita piada, porque a trilha também faz parte da piada. E nós chegamos no teatro, a gente não achava o CD, que era o CD, né? Lá dentro, o teatro lotado, e a gente não achava o CD, e o CD era fundamental para nós. Aí eu lembro que aí eu achei uma cópia, né? Ainda bem que eu sempre levava mais uma cópia e tinha num cantinho lá do teatro. Aí quando eu cheguei com a cópia lá na cabine do teatro, cadê a Elis? Disse, não, a Elis saiu correndo para pegar um táxi para ir em casa para buscar o CD. Ai, aí o Deus. Público esperando, os artistas lá na coxia já, eu e o tio Vi correndo atrás da Elis na madrugada lá para chamar a Elis para voltar, porque a gente tinha achado o CD. Dessa eu não sabia. Eu também, naquela época, eu só pensava em dar risada das coisas. Ainda não estava envolvida nesse mundo. Conta uma ou eu sigo aqui?
Olha, é que eu tenho tanta. Eu acho que assim, o problema das minhas falhas é que elas não ficam só pro elenco. Todo mundo fica sabendo. O público todo fica sabendo. As minhas falhas é para todo mundo, é compartilhado. Mas assim, eu já tive falha em peça infantil, uma vez no Chiquinho mesmo, a saia da mãe despregou de um lado e eu tive que fazer toda, ainda bem que a cena da mãe, as cenas da mãe eram só duas, né? Não eram tantas assim. Mas a minha saia, ela despregou de um lado e eu tive com a mão na cintura. Então a mãe, a peça inteira, ficou com a mão grudada na cintura. E naquela cena das batatinhas que o Chiquinho toca pra mim, pra eu pegar, eu tive que deixar ele tocar na minha cara mesmo. Ai, toca na minha cara, porque se eu soltasse a minha mão, ia cair saia e o público todo ia ver. E foi difícil. Foi difícil. Passar, mas aí imagina se eu tivesse ficado todas as cenas com a saia ali despregada de um lado. Ainda bem que eram poucas, né? Eu consegui dar um jeito. Mas, assim, tu ensaia, tu tem todo o pré, tu te arruma. Aí na primeira cena, quando eu entro pra dançar, eu senti o preguinho caindo, assim, ó. O grampozinho da saia, só escutei o barulhinho, tim, 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 eu fui muito rápida pra botar a mão na cintura. Mas eu só fazia assim, era tudo com uma mão. Um movimento só. Parecia que a mão lá tava grudada. Não sei como deu certo, mas deu, né? Mas os meus erros são assim, pra todo mundo ver. Não dá pra ser só... Ia ser muito bom se fosse só pro elenco, mas é para todo mundo. Por isso que mostra, né, como nós artistas, a gente tem que ser valorizado, porque afinal de contas as coisas estão, como falamos, né, o teatro é ao vivo, tem coisas que a gente não tem como ensaiar o exterior. Pelo amor, parece os espíritos zombeteiros. Na hora vai sair, vai cair tua saia, vai cair tua saia, vai cair tua saia. Tava tudo certo. E aí foi só entrar para dançar que saiu o grampinho da saia. A gente não tem como ensaiar o que vai acontecer externamente, porque a gente nunca vai saber. O que nos salva é a concentração, é o estudo, é o ensaio, é a experiência. Isso que nos salva de ter segundos para tomar uma decisão quando alguma coisa não dá certo. Segundos para mudar o teu rumo, mudar a tua falha quando alguma coisa não dá certo. E é claro, as nossas indiadas e apresentações em teatros no interior, ou até mesmo em Porto Alegre, teatros que a gente não estava acostumado muito a atuar, é claro que daria mais uma live só das nossas visitas aos teatros. Eu lembro em Bagé que o Adson afinou os refletores com uma taquara de pescar, porque não tinha escada. Não tinha escada no teatro, e foi assim que ele afinou, né, com uma taquara que deram para ele tentar afinar os nossos espetáculos. Teve vezes também, né, que vários de teatros que alugaram para nós simplesmente esqueciam que tinham alugado o teatro para nós, e a gente chegava lá e estava tudo fechado, e a criatura não atendia o celular, e o público chegando, né? Até que a gente contatava o proprietário do tal teatro, e ele dizia: é mesmo, desculpa, Preto, arromba a porta aí, eu autorizo, pode arrombar a porta do teatro e faz. E muitas vezes a gente fez assim, a gente meteu o pé na porta do teatro, literalmente, para poder nos apresentar, né? Muitas vezes a gente já fez o camarim pulando a janela, né? Lembra? A gente trocava numa salinha, e para entrar em cena a gente pulava uma janela, chegava ali, depois pulava. A Giza lembra, a Giza tá aí. Que a gente teve que pular, né, Giza? Que a gente pulava uma janela para entrar nas cenas do Caminhos que Cruzei. Aí ia entrar lá no umbral, tudo, e nós umbralinos, tudo entrando, pulando uma janelinha para chegar ia se arrastar no chão. Sim. Essas memórias são ótimas. Sim, foi na Casa Espírita, e foi no mesmo dia que chamaram a polícia.
chamaram a polícia achando que estavam se pegando no pau. Era a cena do Volney Da fazendo... Letícia. O Volney fazendo o pai, a Giza fazendo a mãe. Não, o Volney fazendo o padrasto, né? E a Giza fazendo a mãe. E os dois gritando num corredor. E aí a gente só ficou sabendo depois, né? Que a polícia, que os vizinhos chamaram a polícia e eles chegaram em frente lá do Centro Espírita e avisaram eles, não, é um espetáculo de teatro que está acontecendo. Eu tinha esquecido de anotar essa, Ju. Ainda bem que tu... Viu? A polícia chegou lá. Imagina se entrassem no meio da apresentação. Deixa eu ler os comentários aqui enquanto tu olha tuas anotações. A Juliana Cânovas mandou um oizinho. A Giza entrou, né? A Giza tá aqui comentando. O João falou que lembra de uma vez que eu entrei em cena no Semeador, que eu entrei uma cena antes. Lembra dessa? O João tá aqui do lado para perguntar para ele. Eu não foi. Entrou uma antes. Nossa! É tanta coisa também para lembrar. Deixa eu ver a Giza aqui. E aí foi uma parte que tiveram que cortar um pouco da peça porque alguém que entrou antes. Tá me ouvindo, pai? Me ouve agora? Tá arrumando o som aí? Eu tô te ouvindo um pouquinho picotadinho. Tá. Não, Vamos ver. a Ju Agora tô ouvindo. Cânovas, né? A Ju Cânovas, né, participou de uma das gafes nossas apresentando O que Fazer com Dois Maridos, que simplesmente a cama era improvisada, não era uma cama mesmo, né? E de repente aquela cama lá se foi no meio da Riggs, né? Em cima de uns praticáveis e de repente nos empolgamos lá e a cama foi abaixo. Poxa. Mas aí, Ju, quando é comédia, todos os acidentes, né, vêm ao nosso favor, né? Quando é comédia. O problema é quando a gente está fazendo um drama. Porque para a gente retomar, como a Giza aqui, eu acho que é o acidente em cena que ela mais quer esquecer na vida e a gente sempre acaba lembrando, né? Que uma vez como a Abigail, naquela cena triste da morte da Abigail, simplesmente aquela cadeira vira com ela, né? E o público começa. E a gente retomar o ritmo do espetáculo demorou muito, porque aí tinha muitos jovens lá e eles começaram a rir o tempo todo, eles começaram a rir de tudo. E olha, demorou para a gente retomar. Eu acredito, falando, né, que a gente tem frações de segundos para resolver as coisas e ao mesmo tempo pensar, meu Deus, o que eu vou fazer e já fazer, né? E retomar o ritmo, no caso nosso, né, quando há um erro, que a gente fica preocupado. Eu acredito que isso tenha muito a ver com esporte, né? Um jogo de futebol, um jogo de vôlei, né? Um NBA, que agora vocês assistem, que muitos nós, como comentaristas e torcedores, a gente fica pensando como é que o cara errou, né? E diz, puxa vida, levou 2 gols e agora? Então, isso exige um tempo de recuperação teu que tem que ser automático. Porque eu nunca fui atleta, né? Sou amador, mas eu entendo. Porque independente dos milhões que o atleta ganha, é um ser humano que está ali. E por mais que a gente ensaie, por mais que a gente treine, a gente não está preparado para o ao vivo. Por mais que se simule situações de jogo e algumas questões, na hora acontece muita coisa. É a mesma coisa que a gente no teatro, né? A gente sabe que a gente tem que ensaiar, que a gente tem que falar alto, que a gente tem que se concentrar, que pode alguém cair de uma cadeira na
na plateia a gente tem que seguir o ritmo, que algum colega nosso pode errar uma deixa. A gente faz essas simulações, digamos assim, nos ensaios, mas quando chega na hora, bate aquele desespero, bate aquele pânico e a gente tem que ser, ó, vapt-vupt. Eu coloquei fogo em cena uma vez, Ju, no espetáculo com minha esposa, lá no teatro do IP. Eu tinha que jogar uma camisa e tinha alguns refletores no chão, na parte de trás do palco. E eu simplesmente, não, era uma toalha. E eu joguei a toalha, e a toalha bateu na gelatina da frente do refletor e caiu lá dentro. E começou a pegar fogo. E eu, em cena, eu comecei a olhar para o público, porque aquela peça, a gente jogava muito com o público, conversava, e eu vi que algumas pessoas estavam assim, ó. Ou seja, eu estava atrapalhando o que as pessoas queriam ver. Eu notei isso, mas o que as pessoas estão desviando de mim para olhar alguma coisa? E aí, quando eu olhei para trás, eu vi que a fumaça estava subindo e eu disse pro... Aí eu parei a peça, disse, não, só um minutinho. Ufa! Gente, que medo! Que pavor! Deixa eu ler um comentário aqui do Luiz. Tu estava falando sobre o Paulo Estevão, né? A dia da Giza, a Giza falando que foi uma tragédia grega lá, aquela cena da Abigail. O Luiz falou, já pensaram eu rindo dessa cena? Ainda bem que tu não estava na plateia, então, Luiz. Porque, meu Deus, a risada do Luiz. Eu só fico imaginando como já é difícil voltar, né, para concentrar, ainda mais com a risada do Luiz no meio, aí não volta mesmo, aí a gente não consegue. Não, foi a cena da Giza foi terrível. A tadinha, ela não conseguiu se recuperar, ela não conseguiu voltar a agradecer os aplausos do público, né? E lembra no shopping do Zé Rodrigues, na primeira cena da Vovó no Além, a peça nem tinha começado. A Cris também caiu, né, da cadeira. A atriz deitou na cadeira e a cadeira virou. Ou seja, a peça nem tinha começado ainda, né? A Vovó no Além é assim, quando nós estamos num teatro que tem as cortinas que se abrem, a Cris já começa deitada. Mas quando é teatros que não tem a cortina, a Cris vem numa meia e deita para que a luz abra para o início do espetáculo. E nesse dia a Cris já estava encasquetada com aquela cama, né? Ai, meu Deus, essa cama. E aí simplesmente ela deitou e blum, caiu. Aí o esposo dela entrou no palco para ajudar. Eu entrei. Aí a Cris falou, mas que droga dessa cama. Eu sabia que isso ia acontecer. Aí eu pensei, meu Deus, a Cris está me xingando, tá xingando a gente em cena. Mas não, na verdade ela já tinha... Era a vovó. Já estava no personagem. Estava usando isso em favor da vovó, mas na verdade ela estava xingando a gente, porque ela estava muito preocupada com a cama. E Ju, o que tu me diz dos artistas que resolvem? Porque às vezes acontece do artista ele antecipar uma fala. Mas e os sufocos quando o artista resolve antecipar uma cena? Teve no Paulo Estevão também. E foi lá eu lembro do Paulo Estevão, lá no Teatro do Zé Rodrigues, né? Que a gente teve que pular toda uma cena, o povo teve que apanhar antes, tudo, porque antecipou uma cena. Eu lembro dessa, pode ter sido mais, mas eu lembro, essa ficou muito na minha memória na época, que a gente antecipou um monte de coisa. E eu vou contar o nome, eu vou dizer o nome das pessoas, azar, porque eu também vou contar as coisas erradas que eu fiz. Naquele mesmo dia, a Lese antecipou uma cena e eu tive que entrar, eu estava totalmente fora, eu tive que correr e inventar
entrou antecipadamente numa cena. E aí eu tive que entrar como espírito lá e falar para ela, Bianca, não fica aqui. Volta pra cá. Não fica aqui sozinha, chorando. Vá até o centro espírita. Vá até o centro espírita. Né? Então, quando se antecipem, é um desespero. Felizmente, né, nos casos aconteceram comigo, e como eu era o diretor e o ator, eu consegui resolver na hora. Mas eu já cometi muitos erros na minha vida. Mas se eu cometi de errar a cena, a gente estava perdido. Lembra do Alex Manzoni e a Nina Menina? Que ele adorava entrar na cena errada? Até hoje, por causa de uma vez que ele entrou errado, e aí até tu, no violão, ali parou e falou, ô bicho, não é tua cena agora. Eu adoro a Nina Menina porque coisas, né? Tu tocando teu violãozinho, falando, ô bicho, sai daí que não é tua cena agora. E aí, por causa dessa, toda a Nina Menina que tem, eu, ou quem faz o trabuco junto comigo, o Bolis, ou quando era o Lucas, a gente sempre fica na frente do Alex, virou uma rotina. Sempre na cena do anjo, que eu acho que é do anjinho, que o Alex acha que é ele, já virou rotina. A gente fica na frente do Alex para ele não entrar, porque ele sempre quer entrar. Ele não vem, não sei, ele sempre quer entrar nessa cena. Então é uma função. Além da gente trocar de roupa, a gente tem que estar atrás do Alex para ver onde é que ele está. Senão ele entra em cena, não quer saber. Tem que segurar, operar uma força-tarefa. Mas sabe que esses erros de antecipar cena é falta de concentração, né? É o nervosismo, mas é uma falta de concentração e até mesmo uma autoconfiança. Não custa nada, por mais que a gente seja experiente no palco, não custa nada fazer aquela ordem das cenas, deixar ali pertinho de onde você vai entrar. Aí você dá aquela olhadinha, dá uma respirada, faz uma anotação, né? Então, as ordens das cenas, as famosas adálias, né, são sempre bem-vindas, porque, olha, antecipar uma cena é exatamente uma falta de concentração. É o nervosismo, né, e que acaba acarretando a falta de concentração. Quando tiver comentário aí, tu fala, Ju, que eu não... Tu pede para falar que eu, Vou ver, eu vou entrar aqui. Não estou vendo nada aqui no meu. A Giza falou deixa eu comentar uma aqui, que a Giza estava falando da cena dela, né? Ela disse que fui boba naquela época. Hoje eu teria reagido diferente e teria voltado para receber os aplausos. Olha só, Giza. Deixa eu ver o que mais. A Mandita tá rindo aqui, como sempre. A Mandita, né? Tá rindo. Aqui, tá rindo da gente. Ela botou aqui, sem minha ordem de cena, não consigo. Muito organizada, Mandita, né? Sempre com a sua ordem de cena. Deixa eu ver aqui. O Luiz falou que ele precisa fazer um vilão, porque ele já tem a risada. Verdade. Concordo. Deixa eu ver o que mais. Salve, o Luiz está comentando mais aqui. Salve o planeta, acho que foi numa cena de perseguição, tropeça nos próprios pés e cai como uma jaca. Cair em cena também já aconteceu comigo. Já caí em cena. Na cena da Letícia, Giz agora, na cena da Letícia, que eu sempre esquecia de gritar em off, o pessoal tinha que me segurar para eu lembrar. Verdade, eu acho que eu saía de Maristela e já tinha que fazer a mãe. Aí sempre tinha que segurar a Giza quando ela saía para, tu tem que falar agora. Senão a Giza saía e ia pro camarim. Eu lembro dessa época, a Giza também era uma que a gente tinha que segurar para lembrar ela. Eu segurei ela direto quando ela já... Mas tu tava falando, a queda no palco,
branco das falas, o teu colega errando uma fala, aí tu vai lá na frente para ver se tu consegue voltar e consegue contornar, né? Todos esses cacos, esses ruídos que, na verdade, a gente não está preparado para aquilo, só mostra quanto a gente é bom, porque a gente dá uma volta, a gente sente, a gente fica frustrado porque, de repente, a gente não deu a fala com a intenção que era para dar, ou a gente esquece uma fala que é importante, então, eu lembro muito do saudoso Evaldo no Paulo Estevão, que eu era o Saulo, né? Ai, Eu era o Saulo. Eu lembrei dele no caminho. E ele era o Sadoc, né? E o Evaldo começou a falar para mim, pois é mesmo, Estevão. Eu concordo contigo, Estevão. Mas é mesmo, Estevão. Viro para ele e disse, tu estás com esse homem na cabeça? Deixa! Aí quando a gente foi... Foi rápido. A gente foi pro camarim e ele para mim assim, eu não acredito que eu falei Estevão! Eu disse, tá. Eu não acredito que eu falei Estevão 2 vezes. Tá. Eu não acredito que eu falei 3 vezes. Deixa pra lá. E com ele também tem a cena que a Giza também presenciou, que foi o momento mais triste da minha carreira, mas assim como ela disse, né? Hoje eu daria risada, né? Mas na época eu chorei, eu pedi desculpa pro público, eu chorei de uma coisa muito engraçada, porque na cena da festa, o Evaldo fazia um daqueles da festa e tirava a camisa para colocar a camisa do Luz e entrar na cena seguinte. Só que quando ele tirou a camisa, ele jogou para cima, ou sei lá, e a camisa tinha velcro e grudou na calça dele. Então abriu aquela cena... Coitadinho. Abriu aquela cena do mundo espiritual, o público começou a rir. Aí eu comecei, eu dava cenas mão em mim, pensando, meu Deus, o que está acontecendo de errado? Aí quando ele está rabo, simplesmente aquela camisa está grudada na bunda dele, como se fosse um rabo. Aí eu peguei a camisa e joguei para fora de cena e disse, que isso, Ricardo? Aí o Evaldo falou, Felipe, brincadeira sua isso, né? Só que é o seguinte, o público riu, entendeu, se divertiu, notou que era uma falha do elenco. É aquele negócio, se fosse hoje eu parava a cena e dava risada. Mas a gente seguiu, aí quando terminou a peça, o preto, a gente ensaia tanto. Desculpa. Eu sei que o elenco depois, meu Deus do céu, me detonou. E falando do caminho, principalmente lá do início do Newton Filho, vou falar do Evaldo, ele sumiu mesmo, azar dele. Ele uma vez ligou 15 minutos antes, dizendo que não ia poder vir se apresentar, 15 minutos antes. Aí o personagem Henrique, Ju, essa não é da tua época, o personagem Henrique, ele só falou em off, a peça toda, ele não apareceu. 15 minutos. Ai, meu Deus. Em 15 minutos eu conversei com o Paulo Boca e disse, olha, Boca, é o seguinte, tu vai fazer as vozes do Ricardo e o Ricardo vai... E o Henrique vai falar só em off. Só em off como uma lembrança da Bianca ou por telefone. Aí o Paulo Boca na coxinha. Bianca! Puxa vida, você ficou... Eu não sou responsável por aquela morte, ou seja, improviso. E o Volney, o danado do Volney também. Naquela época, eu parei de fazer o Felipe e era o Volney que estava fazendo. E o Volney se atrasou. Ele chegou no teatro, já tinha acontecido 2 peças, 2 cenas. E eu tinha feito o Felipe em 2 cenas. Quando o Volney chegou, só joguei a roupa para ele e ele fez o resto da peça.
Substituição. Gostei. Parece coisa do primeiro mundo, né? Porque nas óperas, né? Olha, ele entrou agora, ó. Nos Boné grandes acabou de entrar, musicais, ele ouviu tu falar dele. nos grandes musicais, né? Da Broadway, ou aqui no Brasil mesmo, sempre tem já caso de algum problema, né? E não é raro os casos que o protagonista saiu no primeiro ato e o substituto já entrou no segundo. Isso já é algo que é normal. Soltei um pum em cena, e não foi um pumzinho só, foi daqueles que quando tu senta, que é pior, né? Quando tu senta, tu acha que não vai ter barulho nenhum, e ele faz aquele prrr, sabe? Ai, meu Deus. Eu tava numa cena sozinho do Caminhos. E aí, aquela cena, sabe, que aparece a Bianca falando, Felipe, eu te amo, e aparece a Jussara, Felipe, eu te amo. Aí na hora que eu falo, Bianca, aí ficou aquele silêncio, né? Eu pensei, não, ninguém observou. Aí quando eu saio na tia, tá o Paulo Boca rolando no chão de rir, e o Alex Palermo também rolando de rir. E isso quando no Paulo Estevão, né? Numa das maiores gafes da minha vida, ao invés de eu falar para Abigail que eu presumo que teu irmão esteja vivo, eu falei, eu presunto. Presunto, eu lembro disso. Mas dessa vez o público até foi querido comigo, ninguém riu, o pessoal só fez assim, ó. Oh. Eu só escutei do público assim, oh. Aí tu já sabe que tem alguma coisa estranha quando eles fazem isso. Oh. Só aquele burburinho assim. Mas falando em Paulo Estevão, que chamou, em vez de falar Saulo, falou Estevão. Teve um Sadoc também que falou, acho que foi o Éder até, que ele disse, esse é um tal de Paulo Estevão que tá pregando por aí, que não sei o que, juntou os dois, né? É uma pessoa só. Esse tal de Paulo Estevão tá pregando, não sei o que, não sei o que. E aí já juntou a dupla, né? A dupla virou um só. Eu sempre falo, né, com os atores, e vocês sabem que o perdão das falhas ao vivo sempre vai existir, sempre vai ser compreendida, porque ninguém entra em cena para errar, ninguém entra em cena para prejudicar colegas, para prejudicar o trabalho, ninguém em sã consciência, né? Eu só não perdoo quando o artista entra desleixado, quando o erro é porque ele entrou desleixado, porque ele não ensaiou, porque antes da apresentação ele estava lá de galinhagem, de frescura, ou ele estava com muita soberba. Aí quando ele erra e eu estou ciente de que o erro foi por causa disso, aí eu não perdoo, fico muito bravo mesmo. Mas quando eu sei que o ator estava lá, dedicado, as coisas aconteceram. Ponto. E vamos para outra. Tô lendo aqui o Volney, porque ele já entrou e já tá comentando várias coisas aqui, né? Ele tá perguntando, ele disse, falou daquela apresentação do semeador, que tu disse que o Divaldo nasceu na Colômbia. Tu lembra? Não falei. Não falei. Só tô dizendo que não falei. Eu acho que o semeador é a peça que mais tem gafe, assim, entre nós, né, que a gente sabe o que falou de errado e a gente fazia piada direto, e também de viagem, né. Eu acho que o Semeador, assim, é uma peça que tem pouco tempo, mas dá um livro quase de gafe, quase a um nível de Caminhos que Cruzei, que tem anos, de tanta coisa que acontece, de morcego. Fala do morcego aí, que com certeza tu anotou, né, tem morcego invadindo o palco, tem as gafes de aeroporto, as gafes de bastidor. Eu acho que Semeador tá no topo, assim. Não, tanta gafe que já aconteceu. Não, mas é muita coisa. Vamos deixar restrito para o que acontece no palco, né? Vamos deixar... Sim, o morcego no palco. Sim, lá no Tiani,
né? Até Divaldo enfrentou um morcego. Eu tive que improvisar, entrou no meu improviso junto. Eu ia falar exatamente, né, de como uma parceria artística, a gente se conhecer, nos ajuda, né? Porque a gente entende quando o colega, tu vai lá, ajuda ele, vocês me ajudam muito, principalmente tu, quando a gente vai fazer uma peça só eu e tu, né, do Chico, tu me salva sempre, né, e na do Divaldo, eu salvei, eu fui salvo várias vezes, né, e o Volney é engraçado que a gente sabe quando ele se perdeu, que ele começa em cena assim, ó. Aí a gente já sabe que alguma coisa tá dando um bug. Quando ele começa a dar essas risadas, é que já começou a bugar. Deu pane no sistema, a gente já sabe. Tem alguma coisa para ler aí? Vonei tá comentando. E o nosso monólogo, a narração e uma garrafinha rolando, assim, bem quietinha no palco. Esses são nossos irmãos, tá, né? Na fala alguma coisa que acontece. O morcego a gente adaptou bastante. O legal era a Clélia dando uns gritos no camarim lá. Era muito engraçado. Tinha que cuidar a Clélia, senão ela ia sair correndo. E no caminho, então que na primeira cena, aquela do umbral, quando a gente fazia, eu levei uma bastonada no olho e arrochou imediatamente. Aí quando terminou a cena, eu coloquei a mão, meu olho já estava quase fechando já. Ele arrochou e inchou na hora. E aí eu pensei, bom, enquanto o Felipe tá mal né, eu vou deixar esse olho roxo, eu vou deixar assim. Aí só nas cenas que ele já tá no mundo espiritual, aí eu ia lá no camarim e passava um corretivo. Mas eu fiz o espetáculo todo de olho roxo. Outra também que machuca bastante é o Paulo Estevão. Eu acho que foi na Riggs, terminava a cena lá do povo apanhando e depois parecia um hospital, né? A gente entrava no camarim, tava o Dedê, acho que o Everton, todo mundo todo mundo com algum problema depois de ter apanhado um monte, ter sofrido pênalti. Esse é outro, né? O Paulo Estevão sempre sai com algum machucadinho, alguma coisa. E não adianta. O Volney, lembrando que queimou o pé com glicerina. Foi guerreiro para fazer aquela prece com o pé queimado. Nossa, lembra do pé do Volney depois. Muito guerreiro. Às vezes que a gente... Bem coisa de artista, né? Se é um artista consagrado, né? Que não precisa muito daquela apresentação, se acontece qualquer problema com o ator, ele não faz, né? Eles não fazem. Se eles não têm um stand-in, eles não fazem. Mas nós sempre no desespero, né? Às vezes a gente custáculo, né? Para não perder o público. E falando no Everton, né? Uma vez ele desmaiou antes de entrar em cena. Branco, ficou branco. Aí disse a mim, não, tio Preto, eu vou fazer. E aí eu costurei todo o espetáculo infantil para a gente não perder o público. Meu Deus do céu, a gente fez aquela peça lá, mas nem sei. Todo o roteiro foi costurado em 15 minutos para a gente não perder o dinheiro. E Ju,
Claro, 80% 90% dos desafios, das gafes, né, são com os nossos espetáculos. Mas eu também já participei de um com o Júlio Leonardo, Tata, que eu e o Ed fazia dois loucos. A gente se divertia, a gente fazia dois louquinhos do manicômio. Só que simplesmente um dia o Ed se exaltou e entrou em cena e derrubou o cenário todo, né? Derrubou a parede com o Júlio em cena. Aí a escola toda riu e o Júlio com aquele ar de cavalheiro dele, né? Ele não perde aquele ar de lord inglês, ele... nós vamos recomeçar. Perdoe-nos pela forma estabanada que o ator derrubando todo o cenário. Foi uma entrada triunfante do Ed. Eu estava de costa, só de cuequinha, costa me arrumando, aí o cenário caiu, né? E eu só de cuequinha de costa, só depois que eu fui olhar assim com o cantinho do olho, meu Deus, a plateia toda me vendo. Essas esses são os nossos acidentes de cena. Mais alguma coisa aí, Ju? Não, tô lembrando de uma com Ed também, que foi o Ardidos de Paixão, que a peça é toda dublada, né? A gente só dubla. Só mexe, na verdade, só mexe a boca, né, na verdade. E aí eu lembro que a peça é toda cheia de bigode, de peruca, de tudo. E a gente tem que seguir, né, assim que a técnica coloca play no CD, a peça tem que ir, a gente tem que seguir conforme o som acontecendo no som. É assim que a peça tem que ir. Então, para dar um erro, para acontecer alguma coisa, é muito complicado. Porque a gente tem que seguir, né? Tem que continuar, tem que dar um jeito de manter o ritmo. E eu lembro que na minha estreia tava um calor do cão. E os não estavam grudando no rosto do elenco. A Ita estava perdendo o bigode, o Ed estava perdendo o bigode, e as perucas estavam caindo porque não estava aguentando o calor. E enquanto isso, o som estava passando, a peça estava indo, e a gente parava e começava a rir. E aí todo o público rindo junto com a gente, porque a Ita falava e o bigode ia caindo, entrando quase na boca. Eu acho que a Giza estava nessa peça também, que eu acho que o bigode do Urbano, foi a revolta dos bigodes, a gente lembra, e não deu para seguir o som do Ardidos, porque a gente parava e dava risada. A peruca não colava, a minha, do Álvaro, o bigode, e ele ficou, e atrasou, e a gente lá tentando recuperar. Aquela ali foi um marco, né? Quando o ar-condicionado não dá conta da sala de teatro, a gente tem que passar por isso, né? O bigode não gruda. Ou vai caindo para dentro da tua boca, assim, tu vai falando e o bigode vai caindo para dentro da boca. Aquela lá foi um sucesso. A estreia, assim, com sucesso. Ficou conhecido como a Noite dos Bigodes, né? A revolta dos bigodes, porque não grudava o bigode na cara, nada grudava por causa do calor. Eu lembro da Ita falando e o bigode da Ita entrando na boca dela, escorregando, assim. E não deu mais ver. Pra gente recuperar depois aquele som que já tava lá na frente foi difícil. Porque não dá, né? O público também não conseguiu mais dar conta da risada. A Giza tá lembrando aqui da Paixão de Cristo, ó, na Igreja das Dores. O que tu fez eu passar, Juliana Preto? Eu? Nada. Não fui eu, foi o Luigi. O Luigi. O Luigi não existiu. Foi o Luigi. Essa foi terrível, cara. Bem lembrado, Giza. Juliana Preto fez... Eu falando tanto, né, dos agentes externos, né, que a gente nunca está preparado, por mais que ensaie, né. Aí tu imagina começar uma Pai Cristo, com a primeira cena do Cristo, com a tentação do deserto. Abre em cena, em menos de 1 minuto, eu entro em cena lá sofrendo no deserto. Aí aquela criança grita, ó, peruca!
e aí o público dá risada, aí tu te concentra, não satisfeita, elas, mãe, é mesmo, é o papai de peruca. Aí o público dá risada, é mesmo, valeu, Giza, eu tenho, Poxa, valeu, eu tinha Giza, sai da esquecido live, dessa. sai da live. Eu acho que tu tinha uns 2 aninhos, acho. Não fui eu, foi o Luigi. Nem tava lá. Não, mas o Luigi fez uma legal também, mas o Luigi fez na comédia. Quando a gente fazia o La Herança, teve uma apresentação que sempre quando fechava a luz, e assim ele ficou o dia todo, ele ficou o espetáculo todo. Sempre quando a luz fechava, ele dizia, oh. Ele virou ele virou um elemento da comédia. Toda vez que a luz baixava, ele, oh. Não lembrava disso. Mas a comédia nos proporciona a possibilidade de utilizar o erro a nosso favor, principalmente nos anos 90. Eu acredito que o Sai de Baixo, que o pessoal ria e não estava nem aí, se aproveitava dos erros para fazer mais graça ainda. Eu lembro que antes isso no teatro era proibidíssimo, né? E o pessoal falava mal do Sai de Baixo. Só que lá é antiprofissional, eles erram e debocham do próprio erro. E, na verdade, na comédia se tornou até mesmo um acessório, né? Uma cumplicidade nossa com o público que eles enxergam, olha, o cara não é perfeito, o cara está errando aqui, o cara está dando risada junto comigo. Mas no drama é complicado. Por isso que a gente fica tão tenso, né, nos exemplos que a gente deu, do Paulo Estevão, do Caminhos, da peça do Divaldo, principalmente nos momentos que não. Nós artistas, o artista da dança também, o artista da música, o artista que se apresenta ao vivo, né, ele merece ganhar bem, ele merece ser aplaudido, ele merece ser condecorado, porque não é fácil. Tem mais algum comentário, Ju, ou algum erro que tu queira falar, porque a gente está quase encerrando. Falar os comentários aqui, então. O Volney estava lembrando de uma história. No caminho, ele falou, quase fiquei estéril com o chute da Caon em cena. O chute da Caon em cena pegou na virilha. Jesus, fiz o Felipe falando fino. E essa eu não lembrava, Volney. A Giza falou, preto na cruz quase despencou. Não teve uma que tu quase caiu também? Sim, esse foi no ano anterior. Ali eu vi Jesus me chamar. Quase foi substituído pelo verdadeiro. Ali Jesus chamou. Enfim, né? Para encerrar falando novamente, né? Depois se tornam histórias que a gente dá risada, que a gente se diverte. Dá risada. Né? Mas muitas vezes a gente sai de uma apresentação como se um time de futebol que perdeu a partida, um pênalti no final, né? E só com a gente dá risada e a gente aprende, né? Mas não é fácil assimilar isso, né? E são muitas histórias. Talvez a gente futuramente aqui faça uma parte 2, chamando outros artistas, né, chamar outros artistas para colaborar conosco, porque olha, o que tem de história e ainda falta história ainda para lembrar, né, de
de coisas vividas. É isso aí? Então, resta agradecer. É isso aí. Já que a gente não pode, pelo menos momentaneamente, se encontrar para relembrar as nossas histórias e dar risada, pelo menos aqui a gente reuniu uma meia dúzia de amigos que trabalhamos juntos, que temos muitas histórias juntos, né? E também muitos que depois vão assistir a reprise aí, vão dar umas risadas com os erros dos outros, porque é sempre bom, é sempre engraçado a gente rir, né, dos outros. Isso que eu nem falei de espetáculos que eu assisti, né? A gente só está falando dos nossos. Nossa. Então, desejando aos amigos aí um final de semana legal. Segunda-feira a gente volta com Gandharvas Mantras aqui. Êêêê! Adoro! Eles vão tocar 3 mantras e vão falar sobre música, espiritualidade, meditação aqui no Conexão Namaskar. Ok, Ju? É isso? É isso. Dá um beijo aqui na Ju Cânavas, que assistiu do início ao fim, que riu muito, adorou. A Dinda Jussara também chegou no finalzinho, mas está dando um oi. O João, que está aqui do meu lado, também assistiu, foi obrigado a ver. Bom, Ney, Giza, Luiz, todo mundo que deu o seu recadinho aqui, ou passou rapidinho, mas assistam a reprise depois, então. Não, e falando em atores, né, que de vez em quando eu vejo no espelho, que também caneiam legal, né, em cena, né, já não basta tudo que eles têm que enfrentar, o nervosismo, as coisas, aí às vezes tem um cara que eu olho no espelho todos os dias que dá uma sacaneadinha, né, a Juliana Cânavas, várias vezes no espetáculo que fazia com 2 maridos, teve uma vez que ela me xingou e ela tava com a mãozinha fechada, ela tava com a mãozinha bem assim, ó, Costa, não sei o que, eu comecei, aí eu fiz pimponeta na mão dela, assim, pimponeta, petaperuge, né, aí teve uma outra vez que ela também tava braba, mas ela tava com a mãozinha assim, né, e eu disse, não vem com essas mãos de Playmobil pra cima de mim, né, aí isso aí também é uma maldade que os artistas fazem com os colegas, né, ainda bem que eu não faço, eu não faço mais isso com ninguém. Não faço que agora não dá. Daqui a pouco tu vai fazer. Só questão de tempo. E peço desculpa e paciência para os amigos que o meu celular está dando umas bugadas, umas travadas, né? Mas valeu por ficar até agora conosco. Boa noite. Beijos. Beijo.